Queridas mães em oração, é uma honra, um privilégio muito grande participar deste momento tão marcante, momento histórico, 11 anos de ministério Mães em Oração. Parabéns a vocês, parabéns por todo este tempo de dedicação, cultivo da confiança em Deus, perseverança na oração. E isto é muito bom e é muito importante para a vida de todos nós. Quero, antes de mais nada, orar com vocês neste momento. Santo Deus, nosso amado Pai, a nossa gratidão, Pai, pela vida de cada mãe que compõe o teu povo neste mundo, mães que amam a Ti, mães que se dedicam à oração, mães que cultivam a fé no Senhor, mães que colocam, ó Pai, nas Tuas mãos tudo aquilo que é necessário, é motivo de preocupação, e também colocam, ó Pai, nas Tuas mãos o louvor, a gratidão pelas bênçãos recebidas, e nesse sentido, ó Pai, nos juntamos a elas para glorificar o Teu santo nome. Abençoa-os, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Para a celebração destes 11 anos de Mães em Oração, escolhi um salmo extremamente conhecido, marcante, oportuno para esta ocasião. E eu vou fazer assim, vou ler um versículo do salmo, depois eu faço um comentário, leio o versículo seguinte, faço mais um pequeno comentário, e assim nós compartilhamos a palavra de Deus nesta perspectiva da motivação, da perseverança, para que vocês sejam cada vez mais firmes e dedicadas na oração ao Senhor. E o salmo que eu escolhi para compartilhar nesta ocasião é o salmo de número 40, e nós vamos ler os 3 primeiros versículos, e eu encerro com a primeira parte do versículo 4. E o primeiro versículo nos diz assim a palavra do Senhor: Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Este é o sentimento do salmista ao orar. Esperei confiantemente pelo Senhor. Quantas vezes, irmãs em Cristo, mães em oração, este sentimento do salmista não foi o mesmo que o de vocês e o mesmo que o nosso quando oramos. Oramos e esperamos de maneira confiante no agir de Deus, na providência de Deus, na ação de Deus em nossa vida. E deste sentimento, desta atitude, é que o salmista está se referindo ao escrever este salmo. E o motivo da sua espera confiante em Deus se dá pelo fato de que ele tem a certeza, a fé de que Deus se inclinou para ele e Deus o ouviu no seu clamor por socorro. Quando nós oramos, nós estamos declarando isso para Deus. Há muitas coisas em nossa vida que nós não conseguimos resolver, há muitas coisas que nós não sabemos o que fazer e por isso nós recorremos a Deus em oração. E esta é a nossa segurança ao orarmos. Deus se inclina para nós, Deus ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor quando precisamos de socorro. E esta é a nossa fé a orar, a certeza, em primeiro lugar, que Deus nos ouve, que Deus nos escuta. E por ser assim, nós podemos esperar confiantemente pelo Senhor. No versículo 2 deste salmo, o salmista assim escreve: Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Poço de lama e perdição. Poço de perdição, um tremedal de lama.
Isso significa que o salmista estava passando por uma situação muito difícil, uma situação muito complicada em sua vida. Nós não sabemos exatamente qual era o seu problema, porque ele coloca a sua situação diante de Deus de maneira simbólica, usando estas expressões: poço de perdição, tremedal de lama. Os comentaristas deste salmo dizem que é possível que a dificuldade que o salmista enfrenta nesta ocasião se refere até mesmo ao risco de perder a sua vida, talvez uma enfermidade onde ele não via mais perspectivas, ou então as ameaças de inimigos, onde ele estava cercado por uma situação extremamente ameaçadora. Pode ser que seja também um problema familiar, um problema na sua profissão, né? Nos dias de hoje, talvez a condição, né, de ter um filho, uma filha desempregados, né? Ou seja, era uma situação muito complicada, uma situação muito difícil. Porém, o salmista utiliza esta expressão, tirou-me. Ele reconhece a ação de Deus na sua vida, ação esta de livramento, ação esta de abençoar, de livrar, porque Deus age a fim de colocar os seus pés sobre uma rocha. Deus age a fim de firmar os passos do salmista, ou seja, Deus liberta, Deus livra, Deus abençoa, Deus faz com que o salmista, que estava numa situação extremamente complicada, possa ter segurança. Ter os pés firmados sobre uma rocha significa segurança, significa tocar a vida adiante. Agora o salmista se encontra numa outra situação. Ele pode caminhar, ele pode fazer planos, ele pode visualizar o futuro da sua vida a partir da ação de Deus que o livra daquela situação difícil. Esta é a nossa esperança também, irmãs em Cristo, mães em oração, quando oramos. Nós pedimos o livramento de Deus, nós pedimos a ajuda de Deus e queremos que Deus, de fato, firme os nossos pés sobre a rocha e também possa nos dar segurança a fim de tocarmos a nossa vida em frente, não apenas a nós, mas também dos filhos e das filhas. O versículo 3º do Salmo nos diz assim: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Quando o salmista fala sobre novo cântico, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, todas essas palavras significam, na vida do salmista, a alegria, a realização, o contentamento. Significa mudanças de situações, mudanças de sentimentos, né? Se antes o salmista estava numa situação em que ele descreve como poço de perdição, tremedal de lama, agora ele está cantando, agora ele está louvando a Deus por aquilo que Deus havia realizado na vida dele. O salmista agora vive em alegria. Quantas histórias, queridas mães, vocês também podem testemunhar, contar, acontecimentos que traz para nós, e certamente para cada mãe que foi abençoada, esse sentimento de alegria, o canto de alegria, o hino de louvor a Deus, pelo fato dele estar presente conosco, dele nos fortalecer, dele nos ajudar, dele conceder sabedoria nos momentos necessários e pelo fato de Deus também prover o livramento a vocês, aos filhos e filhas também de vocês. E outra coisa muito interessante no final do versículo 3º é a questão do testemunho, né?
aquilo que Deus faz, ou melhor, aquilo que Deus fez na vida do salmista, serve como testemunho. Ele diz que muitos verão as coisas que Deus fez na vida dele. E estes muitos que verão estas coisas temerão e confiarão no Senhor. Ou seja, o testemunho do salmista se transforma numa ação evangelística. E eu penso que nós devemos compartilhar mais, falar mais daquilo que Deus fez e daquilo que Deus faz na vida de todos nós, naquilo que Deus fez e faz na vida de vocês, mães, para que de fato as maravilhas de Deus, a ação de Deus, o livramento de Deus se torne testemunho, testemunho este que resulta numa ação evangelística e que muitas outras mães possam se juntar a vocês para orar, para clamar por socorro, na certeza de que Deus ouve a oração, escuta a oração e nós podemos esperar confiantemente nele e na sua providência. Quero concluir esta minha breve fala, este meu breve compartilhamento, como disse no início, lendo a primeira parte do versículo 4, com uma pequena alteração conforme a tradução que nós temos na Bíblia. Né? Bem-aventurada a mulher, bem-aventurada a mãe que põe no Senhor a sua confiança. Por isso, quando vocês orarem, orem com fé. Quando vocês orarem, orem na certeza que Deus ouve, que Deus escuta o seu clamor. Quando vocês orarem, creem na providência de Deus, porque Ele pode transformar situações, mudar situações de ameaças, de dificuldades, em situações de alegria, em situações de regozijo. E bem-aventurada a mãe que põe no Senhor a sua confiança. Deus abençoe vocês. Mais uma vez, parabéns pelos 11 anos de Mães em Oração.